Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Às 22 horas mais ou menos do dia 14 de dezembro de 2020, e eu não resisti a fazer esse vídeo o mais rápido possível, apesar de que eu até estou me arriscando um pouco, porque pode ser que aconteça alguma coisa ainda, uma reviravolta. Mas o fato é que eu recebi a notícia de que aquilo que provavelmente é o maior site de pornografia do mundo, o Pornhub, ele acabou de fazer uma verdadeira revolução. Ele deletou milhões de seus vídeos, aqueles que não sejam verificados por produtores independentes certificados, e que Visa e Mastercard pararam de trabalhar com ele, de forma a remover a sua capacidade de monetização. Para falar a verdade, eu ainda não pude confirmar isso, porque onde eu estou agora, de plantão, eu não tenho como acessar esse site para verificar o fato. Mas eu estive pesquisando alguns outros vídeos e parece que a informação é verdadeira. Inclusive já está levantando aí uma notável celeuma. E espero mesmo que isso seja verdade, porque vai servir como um exemplo perfeito daquilo que eu estou dizendo há muito tempo a respeito do equívoco que tem sido feito no método de abordagem de combate à pornografia. Por quê? Eu tenho alguns vídeos sobre esse assunto que eu vou linkar, mas o fato é que tem se cometido um erro brutal de atacar a pornografia por meio do conceito de indústria pornográfica, como se ela ainda fosse fortemente associada a grandes produtoras de conteúdo. E isso eu estou afirmando ser falso. Isso não vai dar certo, porque a maior parte da pornografia hoje ela é independente, ela é produzida de uma forma quase caseira. E por que eu acho que isso, se isso de fato for verdade, vai confirmar claramente o que eu digo? Por quê? Primeiro, não é verdade que esses sites eles são totalmente descontrolados, de forma alguma. Eles têm uma verificação, eles têm uma série de mecanismos de segurança, especialmente para coibir aquilo que está denunciado numa reportagem recente do New York Times, que parece que foi o que desencadeou toda essa celeuma, de que haveria pornografia infantil nesses sites, né? E eles têm mecanismos de contenção disso, mas é claro que não tem como verificar tudo, é que nem YouTube. Você pode postar determinados conteúdos que posteriormente vão ser deletados, mas demora um tempo para eles conseguirem criar isso tudo. E em todos os sites pornográficos eles têm esses mecanismos de contenção desse tipo de material. Provavelmente alguém faz esses uploads lá com alguma regularidade, até eles serem detectados, banidos e as contas banidas, e até acionados os meios legais cabíveis. E também aqueles materiais de produtoras mais formais, elas também procuram vigiar isso para que seus materiais não sejam pirateados. Ou seja, o cara vende determinados vídeos em determinados sites de vendas de vídeos pornográficos, a galera pega isso e às vezes joga de graça num site que nem o Pornhub ou no Xvideos, sei lá. Então esse pessoal que dessa produção também vai atrás disso. Então não é nem totalmente novidade. Existem vários sites que fazem coisas parecidas, e me parece que esse mais é um caso de uma purgação em massa, assim, né? Mas por que eu estou dizendo que esse negócio vai demonstrar o que eu estou afirmando claramente? Porque o que vai acontecer, meu amigo? Muita da galera que acessava essas coisas de graça no Pornhub agora tende a ficar com menos opções. O que vai acontecer? A tendência é as vendas desses materiais online aumentar. Sites especializados em vender material pornográfico original, em sua maioria feitos de forma praticamente caseira, vão ter um ganho na ssua renda. Por exemplo, o Clips for Sale. Eu não sei se é um dos maiores, mas é um dos que eu verifiquei. O Clips for Sale, qualquer pessoa abre uma conta lá e, por exemplo, uma menina bonita vai lá, faz um monte de vídeo na frente da câmera e vende. Então, como o Pornhub está atacando essa questão de vídeos não certificados, ou seja, alguém que pega um vídeo qualquer e joga lá, então ele está fazendo um excelente favor a essa galera que vende conteúdo, porque vai eliminar a pirataria desse conteúdo, dessa galera. Então, vai beneficiar nesse sentido. E fora isso, o próprio pessoal que produz diretamente do Pornhub vai ficar beneficiado, porque a quantidade de vídeos vai diminuir muito e eles vão ter mais visibilidade. O que eu estou dizendo é que medidas como essa vão beneficiar esses produtores independentes de conteúdo. Quanto a tal da praticamente fantasiosa indústria pornográfica, que o pessoal gosta de dizer, que não tem mais essa grande indústria, está cada vez mais celularizada em produções independentes, essa tal indústria, se é que ainda existe em qualquer escala significativa, vai ser muito pouco afetada, ou na pior das hipóteses, ela se celulariza em pequenos produtores independentes e colhe esse mesmo benefício que está sendo gerado. Ou seja, naquela ideia de atacar a pornografia como um fenômeno, se fosse um fenômeno único, totalmente interligado e total, vai ser tido pela culatra. Isso eu estou dizendo há muito tempo.
Cara, é bom para se combate a essa questão de conteúdo pornográfico infantil. Isso aí, evidentemente, qualquer pessoa com mínimo de decência tem que ser contra, tem que ser perseguido mesmo. Mas, mais uma vez, eu acho que tem uma confusão enorme, porque esses sites já fazem esse tipo de combate, já fazem esse tipo de controle de conteúdo. E eu não sei se isso vai fazer muita diferença nesse sentido. Mas ainda que faça, vai beneficiar muito mais a galera da produção independente de pornografia. Ou seja, nessa de ficar atacando uma fantasmagórica grande indústria, como se fosse uma indústria bilionária que movimenta bilhões, porque é mentira, não existe isso praticamente. Longe disso acontecer, vai reforçar os produtores independentes de conteúdo. Em vez de ficar dando tiro numa grande indústria, como se fosse uma coisa colossal, e estou falando que não é, e que você vai fazer esse inimigo fantasma, só vai servir para fortalecer as produtoras independentes e caseiras, que vão ficar mais fortes ainda, como eu estou dizendo há muito tempo, já ficaram mais fortes nessa pandemia. Até porque boa parte, ela canalizou boa parte da prostituição para essa produção caseira, em audiovisual, que ganhou um certo reforço. Lembrando que eu estou dizendo dessa abordagem de pensar que a pornografia é uma coisa liderada por grandes empresas, é uma falsa justiça, porque ainda que fosse, antes fosse, porque pelo menos você poderia regular mais ativamente as grandes indústrias, fazer um ataque exatamente no conteúdo menor, e essas grandes indústrias você poderia colocar uma fiscalização, colocar uma tributação, ou qualquer coisa assim. Mas como o pessoal optou por essa bizarrice de atacar inimigos fantasmagóricos, eles vão jogar o treco ainda mais para as sombras e vai ficar mais difícil de fiscalizar. E o mais interessante, a galera das criptomoedas está comemorando. Eu acabei de ver um vídeo muito interessante, que inclusive diz que o Pornhub é o 10º portal mais acessado do mundo, ou seja, olha a quantidade de dinheiro que esse treco movimenta. Só que isso sim, que pode ser chamado de grande indústria, que não é um portal produtor, é um portal que apenas replica, ou seja, ele não é uma indústria produtora de vídeos pornográficos. Ele simplesmente hospeda. As produtoras são separadas. Mas ao fazer isso, o que acontece? A Visa e a Mastercard, ao estar tirando esses recursos de monetização, a galera das criptomoedas está comemorando. E já tem precedentes de que isso beneficiou determinados setores, como por exemplo, nesse vídeo que eu citei, que eu vou linkar, o que aconteceu com o Wikileaks, né, que o governo norte-americano proibiu uma série de formas de financiamento, e eles passaram a usar criptomoedas e se deram muito bem com essa história. Ou seja, se essa moda pegar, podemos esperar um crescimento das criptomoedas em largo peso. Eu não entendo muito desse assunto, gostaria de estudar mais, mas me parece que pode ser um bom momento para quem tem Bitcoin começar a vender aí, viu? Que valorizou pra caramba. O que acontece é que esse tipo de abordagem confusa, parece que não entende direito o que está acontecendo, tende a reforçar as coisas. Eu sou totalmente favorável a um combate contra a pornografia, mas nunca contra o fenômeno total, porque é muito grande, é muito difuso. E não é uma questão de atacar um sistema de grandes empresas, uma economia industrial, é a questão de você atacar uma série de disposições celularizadas e que estão totalmente embrenhadas em todos os níveis da sociedade, em qualquer país do mundo. Então esse ataque teria que ser feito especificamente contra determinados tipos de conteúdos que são controversos mesmo dentro do universo pornográfico, e quando você ataca, por exemplo, algumas coisas de crueldade, esses negócios de snuff porn, essas coisas mais bizarras, e principalmente coisas que remetam à pornografia infantil, que eu acho completamente doentes. Se você fizer isso, você não só tem muito mais chance de ter um apelo popular em ampla escala, como muitas das pessoas que trabalham com pornografia, que se envolvem com isso, também é interesse delas combater essa parte. Então seria mais fácil. Mas se você bate num sistema todo em total, aí é praticamente impossível, porque ele sempre vai se amalgamar, se redistribuir, se reconfigurar. Essa abordagem, motivada por essa preocupação enorme a respeito de pornografia, prostituição infantil, ela, de uma certa forma, ela atende um pouco esse negócio que eu estou dizendo. Ela vai atacar especificamente um segmento da pornografia, e por isso que eu acho que ela tem mais chance de funcionar. Mas, ao mesmo tempo, ao insistir em tratar de uma forma meio que generalizada, ela cai um pouco nesse erro que eu vivo denunciando, que é tratar tudo como se fosse um fenômeno único, como se fosse um fenômeno mais centralizado e mais organizado do que ele realmente é. Então a tendência é que aconteça o quê? Aumentar e fortalecer a produção independente, que é celularizada em várias produtoras pequenas, praticamente informais,
que não tem nem um CNPJ ou coisa que o valha nos lugares do mundo, mas que estão aí produzindo em escala significativa, cada uma delas em escala pequena, mas quando você junta, soma todas elas, é uma produção absurdamente massiva. Ao fazer isso, você vai beneficiar esse tipo de produção. E esse tipo de produção é muito difícil de fiscalizar, porque ela é extremamente difusa. Essa que é a tecla que eu venho batendo há muito tempo. Portanto, assim, as previsões que eu estou fazendo, as que eu já venho jogando há muito tempo, que isso acontecendo é excelente para demonstrar. Primeiro, ao você dar um baque direto num portal como esse Pornhub, ou que creio que seja o maior do mundo, a tendência é você beneficiar os produtores independentes de conteúdo, enquanto as grandes portais, as grandes indústrias, de uma certa forma, algumas podem ser prejudicadas, mas algumas podem ser até beneficiadas também, porque visto que ele agora vai ter um controle maior sobre conteúdos autorizados. Então, aqueles que não foram autorizados vão ser deletados, e essas produtoras que detêm os direitos disso vão ter um grande auxílio no combate à pirataria de seus conteúdos, ou seja, eles são beneficiados também. De uma certa forma, é engraçado, porque depois de toda essa fissura de combate à indústria pornográfica, não sei o que lá, esse tipo de atitude vai fazer com que várias produtoras independentes cresçam, se fortaleçam e podem de fato se tornar produtoras maiores. É até meio que irresistível você pensar na teoria da conspiração, que de alguém manipulando lá para fazer exatamente o contrário do que o pessoal pensa que está acontecendo. Mas, a princípio, eu acho que isso é bastante claro. Esses produtores independentes tendem a se fortalecer, não só porque um dos maiores focos de pirataria, onde eles perdem conteúdo, está sendo eliminado, como dentro do próprio Pornhub eles podem agora se certificar e passar a vender esses conteúdos com mais frequência. E o mais interessante, se aprenderem a utilizar criptomoedas, aí a situação foge completamente do controle dos governos, de qualquer sistema de transação de financeiro internacional. Aí você vai fortalecer ainda mais aquilo que é aquela rede paralela fora do controle transnacional. Mas eu vou ficar de olho nesse assunto. Eu não consegui resistir a gravar esse vídeo agora, corre o risco até de ficar obsoleto, mas eu vou verificar mais algumas coisas ali, vou recomendar alguns vídeos aqui em questão e vamos ver no que isso vai dar. Mas eu ainda penso que isso vai confirmar com quase toda certeza, coisas que eu venho dizendo há algum tempo. Não há uma grande indústria pornográfica a ser atacada, há pequenas produtoras independentes que vão ficar mais fortes, e se a questão das criptomoedas pegarem, aí vão ficar mais fortes ainda. Como frequentemente acontece nesse mundo, a tentativa de se fazer uma coisa até às vezes bem intencionada, mas fazer de uma forma tola, acaba gerando o contrário do que se pretende de fato produzir. Eu sou Marcos Valente XR, à noite do dia 14 de dezembro de 2020. Obrigado pela atenção.